Olá, sou Cristiano Torales, professor do Campus Rio Grande e atualmente no doutorado em Planeamento do Território na Universidade de Coimbra, venho aqui apresentar o resultado de uma das disciplinas desse curso, chamado Relações entre as Estratégias Sustentáveis para a Mobilidade Urbana e Economia do Conhecimento, Impactos no Desenvolvimento da Cidade Contemporânea. É um trabalho de revisão de literatura, mais focado em conceitos e interpretações sobre como os processos ocorrem na dinâmica da cidade contemporânea e muito menos sobre metodologias, até porque foram encontradas diversas nessa breve revisão de literatura. Enquanto introdução, bom, as cidades elas estão sendo requalificadas, seja por melhorias na parte existente ou por novas expansões, com estratégias sustentáveis, muitas delas são voltadas à mobilidade. E atualmente, embora já há algumas décadas, há uma mudança de uma economia industrial baseada em commodities para uma economia baseada em conhecimento. Essas estratégias de modificação da cidade contemporânea derivam de diversas diretrizes e orientações internacionais. Trago aqui o exemplo da nova agenda urbana da ONU, em que se pode ler que há um incentivo à presença de pedestres e à integração com outros meios de transporte sustentáveis e ativos. Ativos são os pedestres e as bicicletas, para rotas de menores distâncias e o transporte coletivo para as maiores distâncias, assim desestimulando o uso do transporte individual motorizado. Diversos benefícios da caminhabilidade, focando nesse trabalho a caminhabilidade, são encontrados na literatura, como redução do consumo de energia, percepção especial, ganhos na saúde física e mental, mas também existem benefícios na perspectiva econômica, como a geração de emprego e atração de trabalhadores, principalmente os trabalhadores da economia criativa e do conhecimento. O TOD, o Transit Oriented Development, o desenvolvimento orientado ao transporte público, é um tipo de desenvolvimento urbano que integra a caminhabilidade com o transporte público. Essas estratégias que unem caminhabilidade e transporte público, o TOD, com economia criativa, são vistas também como possíveis de alguns aspectos e impactos negativos que a possibilidade de gerar gentrificação, como vamos falar mais a seguir. O objetivo, então, é um breve panorama de literatura sobre os impactos dessas transformações urbanas voltadas à mobilidade, principalmente do pedestre, na dinâmica da cidade contemporânea, com ênfase na economia do conhecimento. Bom, o que é a caminhabilidade, ou walkability? Utilizando o conceito de Chris Bradshaw, que desenvolveu no início da década de 90, onde geralmente se fala que é onde surgiu o conceito, ele desenvolve principalmente 4 indicadores, eu destaco 2 deles, que é a diversidade de usos próximos entre si, acessíveis a pé, e uma infraestrutura adequada para caminhadas. Ao longo das últimas décadas, foram desenvolvidos outros indicadores, como os 7Ds e os 7Cs. Querendo saber, podem me perguntar depois. O TOD também foi desenvolvido no início da década de 90 por Peter Calthorpe, e trata de densidades mais altas para usos diversificados no entorno caminhável de estações de transporte público. Densidades, usos diversificados, entorno caminhável, ou seja, os conceitos dialogam entre si, mas é importante destacar que essas densidades não são só de residências, não são só de pessoas, mas também de empresas e empregos, porque os empregos atraem pessoas e fazem o desenvolvimento do local. Bom, o que é o setor criativo do conhecimento? Richard Florida, um dos primeiros pesquisadores no início dos anos 2000, elencou diversas profissões, como o ramo da computação, da arquitetura, da engenharia, da educação, os artistas, setor de finanças e gestão, do direito. E alguns autores têm apontado que a formação desses clusters, desses arranjos na volta dos polos de transporte, podem gerar uma dinâmica que atrai empresas e atrai trabalhadores, uma atração mútua entre elas, devido às oportunidades de emprego e às amenidades, à qualidade do ambiente local. Eu destaquei alguns estudos de caso. Esses 2 que estão na tela são estudos feitos nos Estados Unidos, são bem recentes, que até encontraram relações positivas com fatores de densidade, de segurança, com as amenidades, com a caminhabilidade, com o transporte público, contribuindo para a aglomeração, contribuindo para as startups, também aspectos relativos e positivos para o entretenimento, como os bares, as discotecas, os cinemas, os parques, como atratores dessas pessoas do setor do conhecimento, mas os impactos são insignificantes para as pequenas cidades, já que a escala é tão pequena que qualquer modificação não altera tanto a dinâmica das cidades. E
Também alguns impactos para pequenas e novas empresas, que é o que também foi encontrado nesse estudo para a China, que investigou antes e depois da instalação de metrô, e percebam aqui que nas proximidades da nova estação de metrô abriram novas startups e mais afastados diminuíram a presença de startups, na figura da direita acima. E o setor de tecnologia é o que mais diminui com a distância. E foi um impacto insignificante para as empresas de menor capital. Por quê? Aí entramos no conceito da gentrificação, que são as melhorias no ambiente urbano que geram mudança socioeconômica. Então, a substituição de pobres pelos ricos devido ao aumento do valor das propriedades. Então, o aumento do valor, seja para compra ou para aluguel, que expulsa tanto as pessoas mais pobres quanto as empresas de menor poder aquisitivo. Outros impactos, como a divisão do trabalho entre pobres e ricos, segue a divisão no espaço entre pobres e ricos na cidade, são encontrados também na presença dessas da economia do conhecimento. Existem outros tipos de gentrificação, como a turistificação, com o desenvolvimento para o turismo, estudantificação com a presença de universidades, a ecogentrificação, quando as melhorias são para parques, para espaços verdes. É um fenômeno que depende de causalidade contextual, depende do contexto, então seja o contexto daquele efeito que gera a gentrificação, seja do porte da cidade, seja da localização da cidade, e que ele tende, a gentrificação, a ser inerente à dinâmica de requalificação. Ela vai acontecer, a cidade precisa das melhorias, então a gente não precisa combater a gentrificação e sim administrar ela politicamente, diversas estratégias são sugeridas na literatura. Existem diversos estudos sobre caminhabilidade e TOD. A minha tese é sobre caminhabilidade. É um desafio, muita gente está pesquisando sobre isso, mas existem ainda lacunas metodológicas que permitem seguir nessa pesquisa. São mais recentes e menos numerosos aqueles que relacionam com a economia do conhecimento, ou seja, é uma lacuna de pesquisa. Aqui estão os resultados desses 3 estudos de caso analisados, que mostram que há uma atração, uma boa correlação entre as amenidades e a economia do conhecimento, mas existem efeitos negativos para as startups e pequenas empresas e para as pequenas cidades, denotando a importância do contexto. A gentrificação é um risco. Existem sugestões na revisão de literatura de como administrar essa gentrificação, e o campo está aberto para novas investigações, principalmente aquelas em diferentes contextos. Era isso, algumas referências, até mais.